Quando eu criei esse canal, a intuição do meu canal a princípio era sempre fazer vídeo de jogos, Minecraft. Depois eu mudei um pouco pra Naruto Online, depois eu também fui pra Clash Royale, até ir pra Free Fire, entre vários jogos. Coisa normal de toda criança que queria ser um youtuber famoso, mas que a maioria não conseguiu, e eu fui uma delas. Isso me levava a produzir vídeos sem qualidade, mas que me trazem uma memória muito boa de uma época que você não tinha preocupação, você não tinha que se preocupar com serviço, com questão de estudo, com questão de dinheiro e essas coisas. A sua única preocupação era chegar na Arena 12, pegar top no ranking, ou ter o máximo de kills possíveis em algum servidor de Minecraft, ou ter a melhor vila no Clash of Clans, ou ter o maior nível de força no Naruto. Só que com o passar do tempo, eu fui diminuindo a frequência drasticamente no meu canal. Eu comecei a fazer vídeos de Minecraft PVP e basicamente com poucas visualizações. Com o passar do tempo eu percebi que os meus interesses já não era mais o mesmo. Eu tava também mudando de assuntos, né? Tava mudando de fase da minha vida e eu queria trazer um conteúdo diferenciado. E um desses conteúdos foi por que jogos estão ficando monótonos e por que ter um canal no YouTube não é tão simples assim. Que foram vídeos que eu postei, tipo, não mostrando o rosto, mas já falando com a ideia que eu ainda tenho no canal ainda hoje, sabe? O motivo de eu fazer esse vídeo foi porque eu percebi que eu precisava, tipo, falar também um pouco da minha parte de reflexão, sabe? Sempre trazendo conteúdos que vai agregar, mas também trazer uma parte de reflexão, porque eu acho importante isso, sabe? Você refletir sobre algumas coisas e tentar passar essa ideia para as outras pessoas. Como tá na descrição, um dos meus hobbies é gravar vídeos. E é por isso que eu tô aqui hoje. 24/12 de 2023. Eu tava fazendo uma viagem para uma praia em Ubatuba, São Paulo, com a minha família. Foi uma viagem muito gostosa, foi muito legal passar com a minha família. A gente ia na praia, tipo, nós ficamos uma semana lá. E era uma viagem para aproveitar, e foi muito bem aproveitada. Foi onde eu conheci lugares muito bonitos, como ruínas, eu não esqueci o nome, mas tá aparecendo aí na tela, onde o Pericles gravou um clipe dele. Tirei umas fotos lá que eu gostei bastante, e foi uma experiência muito legal. Só que algo que eu me lembro, que me marcou mesmo nessa viagem, foi no momento quando eu tava indo pra praia, e tava, tipo, várias pessoas jogando altinha, umas pessoas também bebendo cerveja, ouvindo música, algumas crianças correndo na praia, construindo castelo, coisa normal de se fazer na praia, só observando. E eu fiquei pensando, cara, já parou pra pensar que cada pessoa aqui tem uma história? Isso porque eu dei o nome naquela época de perspectiva. Tipo, tentar ver o mundo na visão daquela outra pessoa. Sabe o jeito que você vê o seu campo de visão? Tente chegar ao seu campo de visão, só que como se fosse outra pessoa. Por exemplo, tinha um cara jogando altinha. Como é que seria na visão dele jogando altinha? E isso me fez refletir, cara, cada pessoa aqui tem uma história. Será que esse grupo aí, eles são irmãos, são amigos, são primos? O que será que eles estão fazendo? Lógico, jogando altinha. Mas o que levou eles a praticar esse esporte? Hobby? Ou diversão? Confesso que isso me fez pensar várias coisas. O tanto que quando eu cheguei no apartamento depois, logo à noite, eu fiquei pensando e peguei um papel e falei, cara, eu tenho que escrever isso o mais rápido possível. Eu pedi pra minha mãe, né, se ela tinha alguma caneta. Falei, mãe, me empresta uma caneta. Peguei uma folha sulfite e eu tenho essa folha até hoje. Descrevendo esse pensamento que eu tive naquele dia. Basicamente eu vou ler pra vocês, mas só algumas partes importam realmente. Já parou para pensar que às vezes tudo que as pessoas fazem, às vezes, ou na maioria das vezes, tudo que o ser humano faz é só pensar em si mesmo? Nossa, que droga, mas que merda, tudo dá errado. Tudo às vezes é tão estranho. E isso me fez pensar, tipo, às vezes eu reclamava de mão cheia, sabe? Tem tantas coisas pra agradecer e você ficar reclamando. Por exemplo, sempre tem alguém que tem um problema pior do que o seu. Só que você ainda pode achar, meu problema é o pior do mundo. Mas não é, sempre vai ter alguém que tem um problema pior que você. E é isso que você tem que se agarrar se você tem algum problema. Pessoas com sua própria história,
com sua própria dor, com sua própria alegria, com sua própria vida. A questão de percepção pode ficar tão profunda quando você analisa cada mínimo detalhe. Naquela época, eu dei o nome disso de percepção. Quando você analisa cada mínimo detalhe e quando você troca de visão na parte de percepção com outra pessoa, você começa a perceber que não é a última bolacha do pacote. Na verdade, ninguém é. Seu ego diminui, seu narcisismo some, e você vê que a vida é algo a apreciar com suas experiências e com seu modo próprio de viver. Com seu modo próprio de viver. Naquela época, eu fiz esse texto e eu senti algo muito interessante, sabe? Tipo, trocar de percepção. Eu dei o nome disso de percepção. Ficar imaginando como é que seria a vida daquelas pessoas. Pô, cada pessoa ali, por exemplo, que tava tomando cerveja, tem um nome, tem uma história, tem filhos, tem família. Isso ficou muito claro quando, por exemplo, um dia eu vi um barbeiro que corta o meu cabelo. Ele fez um vídeo pro Instagram contando a história dele. O cara corta o meu cabelo, mano, eu nem imaginava que ele tinha uma história tão emocionante, sabe? Um ano depois e um ano antes, né, porque a gente tá em 2025, eu tava no TikTok, eu lembro. Na sala, até que eu vi um vídeo falando sobre Sonder. Exatamente, eu pedi pro ChatGPT descrever porque eu vi esse vídeo, só que eu esqueci o nome desse sentimento. Então eu perguntei qual é o nome que se dá ao tipo de milhares de janelas em um prédio e ver que cada janela tem alguma pessoa vivendo, tendo seus momentos de tristeza e felicidade. E ele me respondeu, o nome mais próximo desse sentimento ou percepção é Sonder. Sonder é um termo criado pelo projeto do dicionário sei lá o que, e descreve exatamente essa sensação. A realização de que cada pessoa tem uma vida tão vivida e complexa quanto a sua, com suas próprias ambições, com sua rotina, com sua alegria, com sua tristeza, medo e histórias, mesmo que você nunca venha a conhecê-las. E é exatamente isso, você nunca vai conhecer a história de todo mundo. Eu tenho uma história, você que tá me assistindo tem uma história. E isso é bem interessante, sabe? Imaginar, por exemplo, nesse exato momento alguém tá sendo... Nesse exato momento alguém tá comendo, nesse exato momento alguém tá recebendo uma promoção, nesse exato momento alguém deve estar chorando, nesse exato momento alguém deve ter acabado de se casar, nesse exato momento tá acontecendo várias coisas. Nesse exato momento eu tô gravando esse vídeo. Eu tentei procurar esse vídeo no TikTok, mas eu não achei ele em lugar nenhum. O único vídeo que eu achei que foi perto disso foi um vídeo dentro de um avião, e os passageiros estavam assistindo, por exemplo, nas telas deles, né, assistindo série, filmes. Eu vi no comentário, eu não sei o nome de nenhuma desses filmes ou série que tá aparecendo, mas algumas pessoas já reconheceram que eram novelas, outros filmes. E é engraçado que eles iam comentando nos comentários, nossa, eu seria a pessoa que tá assistindo tal coisa, sabe? E é engraçado que, pô, cada pessoa que tá assistindo isso dentro do avião tem sua personalidade. E essa personalidade interfere no que você assiste. Então, é basicamente isso. Eu não consegui achar o vídeo, mas quando você olha para uma janela em um prédio, ou quando você vê várias pessoas andando em alguma avenida e percebe que, tipo, pô, são só pessoas, mas não, são pessoas com histórias, sabe? Recentemente eu também fiz uma viagem para o Pico do Agudo com meus amigos. Foi uma viagem muito divertida. Eu, que sou uma pessoa que tem um medo de altura, foi um lugar que me desafiou a mim mesmo, sabe? Pra subir até uma montanha. E eu, sabe, foi uma experiência única. Fui eu e mais 4 amigos. Nós viajamos às 2 da manhã, chegamos às 5, escalamos as montanhas até às 6, ver o pôr do sol nascer e ver, tipo, crescendo assim, é algo incrível. Não tem como explicar, você olhar pro céu a 1.500 metros de altura e ver uma experiência tão legal, sabe? Tipo, eu gastei só R$30 no ingresso. E foi os melhores R$30 que eu já gastei. Porque a experiência é o que fica marcante, sabe? A qualquer momento, se você dá um passo em falso, você podia cair pra baixo. Por exemplo, lá tinha um guia. Eu e meus amigos, nós fomos sem o guia, né? Até porque 2 já conheciam, sabe? Foi algo muito legal, tipo, a gente tirando foto. E eu lembro quando nós chegou na montanha, na entrada da montanha, falou, falta só mais um pouco. Nós sentamos, meu amigo deitou no chão, eu fui ali perto e vi nossa, é muito lindo, era tipo um rio que ia passando, as nuvens iam chegando,
Não tem como explicar, não tem como descrever, é algo que você tem que vivenciar, sabe? Se você vê por tela, você vai falar, nossa, que lindo. Mas quando você tá lá, você vai ver que realmente muito lindo, cara, as coisas que Deus fez. É muito incrível, sabe? Um negócio que eu reparei foi que quando eu cheguei na parte mesmo do Pico do Agudo, tinha várias pessoas, sabe? Gente normal, sabe? Que tava querendo só ter uma viagem legal. E pessoas que são realmente, que faz escalada e que realmente faz isso por um hobby, por uma prática esportiva. E é exatamente isso, eu percebi, cara, já imaginou que cada pessoa aqui tem alguma experiência? Por exemplo, eu fiquei com muita vontade de fazer mais escaladas por conta dessa experiência. Pretendo me especializar? Talvez. Por que aquelas pessoas que já estavam, por exemplo, com equipamentos fazem isso? Porque em algum momento eles fizeram alguma experiência e perceberam que aquilo era o que eles realmente queriam fazer. Bom, rapaziada, o vídeo é esse, me estendi um pouco, né? Eu acredito que eu consegui passar a minha ideia aqui, mas sempre lembre que isso é normal, são fases da vida e você, querendo ou não, vai passar por elas em algum momento. É isso, te encontro no próximo vídeo e falou!